Olha, a Guerra do Vietnã, ela foi muito mais que só um conflito. Foi um evento que, sabe, mudou uma geração inteira, rachou países ao meio e deixou cicatrizes que, acredite, a gente sente até hoje. E essa guerra não aconteceu só lá, nas selvas do Sudeste Asiático, não. Ela foi travada aqui, ó, no coração e na mente de milhões de pessoas no mundo todo. E a grande pergunta é essa, né? Como que um país, lá no Sudeste Asiático, de repente vira o centro de uma briga global? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tem que desemaranhar um novelo bem complicado de colonialismo, de um povo lutando para ser nação e, claro, de toda aquela tensão da Guerra Fria que estava no ar. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, as raízes do conflito. Depois, como os americanos entraram de cabeça nisso. Aí a gente vê o ponto de virada, a retirada das tropas e, para fechar, o legado que ficou. Bom, vamos lá então. Parte 1. Antes de falar do envolvimento americano, é fundamental entender a briga do próprio Vietnã. Uma luta, olha, longa e sofrida pela sua identidade, pela sua independência. Pensa só, por décadas, o Vietnã esteve sob domínio da França. Aí depois da Segunda Guerra, surge um movimento de independência fortíssimo liderado por Ho Chi Minh. Ele e seus homens lutaram e, no fim, conseguiram expulsar os franceses. Só que a paz não trouxe a união que se esperava. Pelo contrário, os acordos de Genebra basicamente cortaram o país no meio, criando uma fronteira que não existia. E essa divisão foi a semente de uma guerra nova e muito, mas muito mais violenta. E é exatamente aí que a Guerra Fria entra com tudo na história. Para os Estados Unidos, o mundo era como um jogo de dominó. A lógica era simples, pelo menos na cabeça deles: se o Vietnã do Sul virasse comunista, pronto, os países vizinhos cairiam um atrás do outro, que nem pecinhas de dominó. E essa ideia, a tal teoria do dominó, não só serviu de justificativa para entrar no Vietnã, como também ditou as regras da política externa americana por muito tempo. Beleza, agora a gente vai ver como que aquela ajuda inicial dos Estados Unidos, que era só com os consultores, virou uma guerra gigantesca com centenas de milhares de soldados no campo de batalha. Então, o tabuleiro do jogo estava bem claro. De um lado, o Vietnã do Norte, comunista, com a União Soviética e a China bancando. Do outro, o Vietnã do Sul, anticomunista, com os Estados Unidos dando todo o suporte. E para complicar, lá no Sul ainda tinha os Vietcongs, que eram guerrilheiros comunistas locais lutando para derrubar o governo e unificar o país. Ou seja, era uma guerra civil, mas com as superpotências jogando xadrez por trás, sabe? A coisa toda mudou de figura em 1964. O que era só um apoio discreto com consultores virou guerra aberta. O estopim foi o tal incidente do Golfo de Tonkin. Basicamente um suposto ataque a navios americanos, um episódio super controverso. Até hoje tem gente que debate o que realmente aconteceu, mas na prática foi a justificativa perfeita que o governo americano precisava para mandar as tropas de vez. E olha, a escalada foi absurda, rápida e gigantesca. Em 1968, que foi o pico da guerra, tinha mais de 500 mil de soldados americanos no Vietnã. Mais de 500 mil. É um número que dá a dimensão do tamanho do envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito. Bom, toda guerra tem aquele momento, aquele ponto de virada que muda tudo, né? No Vietnã, esse momento veio de um jeito completamente inesperado e brutal. A gente está falando da ofensiva do Tet. Imagina a cena. Começo de 1968. Pleno feriado do Ano Novo Lunar, o Tet. Supostamente era para ter uma trégua, só que não. O Vietnã do Norte, os Vietcongs lançaram um ataque surpresa, coordenado, em todo o Vietnã do Sul. Foi um choque total. Um baque militar, com certeza, mas principalmente um baque psicológico. E é aqui que a história fica muito doida. Porque, do ponto de vista militar, a ofensiva do Tet foi um desastre para o Vietnã do Norte. Eles perderam gente pra caramba. Só que, politicamente, foi a maior vitória deles. As imagens que rodaram o mundo dos combates chegando até dentro da embaixada americana em Saigon, elas mostraram uma coisa. Aquela vitória fácil que o governo americano prometia era mentira. Isso destruiu a confiança do povo americano na guerra. E a mídia jogou um papel fundamental nisso. Pensa que o Walter Cronkite, que era tipo o jornalista mais respeitado dos Estados Unidos na época, foi para a TV e falou na lata: olha, a guerra tá no impasse. A fala dele teve um peso gigantesco. Foi como se o país inteiro pensasse: peraí, se nem ele acredita mais na vitória, por que a gente está mandando nossos filhos para morrer lá? E aí, o apoio à guerra começou a desmoronar. A partir daquele momento, a pergunta em Washington mudou. Não era mais como a gente ganha essa guerra, e sim
Como a gente sai daqui sem parecer que perdeu? A busca era por uma tal de paz com honra. E a estratégia para isso ganhou um nome: vietnamização. A ideia era simples: vamos treinar e dar armas para o exército do Vietnã do Sul para que eles mesmos cuidem da briga. Assim, as tropas americanas podiam ir voltando para casa aos poucos. No fundo, era um jeito de pular fora do barco sem dizer que ele estava afundando. O fim da guerra não foi de uma hora para outra, vem em partes. Primeiro, em 73, assinaram os Acordos de Paz de Paris e as últimas tropas americanas foram embora. Só que essa paz foi de mentira, durou quase nada, a luta entre o Norte e o Sul recomeçou com tudo. E sem o poder aéreo dos Estados Unidos para ajudar, o Exército do Sul não aguentou o tranco. Em abril de 75, Saigon caiu, a guerra tinha acabado e o Vietnã era um país só, sob o comando comunista. A guerra acabou no papel em 1975, né? Mas as suas marcas, as cicatrizes que ela deixou, essas continuam bem vivas até hoje, tanto lá no Vietnã quanto nos Estados Unidos. E o custo em vidas foi uma coisa assustadora. Do lado americano, mais de 58 mil mortos. É muita gente. Mas esse número some perto das perdas do Vietnã. Estima-se que mais de 1,5 milhão de vietnamitas entre soldados e civis morreram. É uma tragédia que a gente mal consegue imaginar. E as consequências a longo prazo são muitas. Para o Vietnã, ficou um país unificado sim, mas com a infraestrutura toda destruída e as marcas horríveis da guerra química, como o agente laranja. Já para os Estados Unidos, a herança foi uma desconfiança gigantesca da população no governo, uma sociedade rachada e a famosa Síndrome do Vietnã, que é basicamente um medo, um trauma de se meter em outra guerra longa, arrastada e sem o objetivo claro. E isso, olha, influenciou a política externa deles por décadas. E tudo isso leva a gente a pensar, né? A Guerra do Vietnã mudou completamente o jeito como o mundo enxerga uma guerra. O papel da mídia, a reação do povo, tudo mudou depois dela. A cultura de protesto, as músicas, os filmes, tudo isso entrou na nossa veia. As lições sobre se meter em assuntos de outros países, sobre o custo humano de uma guerra, essas lições continuam ecoando forte. E a pergunta que fica no ar até hoje é: será que a gente aprendeu alguma coisa com tudo isso?